Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site e fanpage da Câmara, pela TV Câmara, canal 17 da TV a cabo Tietê, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sejam todos bem-vindos. O meu boa noite. Inicialmente, gostaria de proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Yara Maria Luquete Kaifer. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Travou. José Carlos Regonha Júnior. Caiu a conexão dele. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Wilson Wildeu Santos Souza. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, neste momento procederei com a leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Kiko, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 195 de 2020. Requeiro, ouvido plenário, para comunicá-lo que me licenciarei do cargo de vereador desta edilidade para tratar de interesses particulares por prazo determinado de 90 dias, a partir de 1º de junho até o dia 29 de agosto de 2020, retornando no dia 30 de agosto de 2020, consoante disposto no artigo 16, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de Tietê, combinado com o artigo 324, inciso 3º do Regimento Interno. Data da entrada, 18 de maio de 2020. Autoria, Ronaldinho. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Ronaldinho. Som, Ronaldinho. Sim, sim. O requerimento número 195 de 2020 está aprovado. Requerimento 189 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que informe se o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva encontra-se com o número ideal de servidores para o atendimento dos cidadãos neste momento da pandemia. Requeiro ainda que informe-se os funcionários que eventualmente se aposentaram, pediram demissão ou de alguma forma não fazem mais parte do quadro da saúde, estão sendo repostos e se existe concurso válido para que novos servidores sejam chamados. Data da entrada, 15 de maio de 2020. Autoria, Yara Luquete. Está em discussão.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Após visita em alguns postos, eu percebi que o número de funcionários realmente diminuiu. Algumas pessoas que saíram, se aposentaram, e está tendo dificuldade, tanto é que nós vimos que tem muitas vacinadoras que não estão sendo... ninguém colocou no lugar, não houve treinamento, né? Então, e também tem pessoas que saem de férias, e aí acaba tendo que um outro colega cobrir. Então, neste momento, nós temos que ter mais servidores à frente do que está acontecendo, né? Porque não dá mais para ficar. Então, tendo concurso, tem pessoas esperando, tem pessoas que prestaram e nunca foram chamados. Esse concurso vai acabar caducando. Então, seria interessante, sim, a gente colocar pessoas certas nos lugares certos, que às vezes tem pessoas, funcionários, numa função ocupando outra. Ok? Obrigada. Continua em discussão. Está em votação. Kiko, Sim. Yara, Sim. doutor João, Sim. Regonha, doutor Pedro, Sim. Beto, Sim. Sandra, Sim. Ronaldinho. Sim. O requerimento número 189 de 2020 está aprovado. Requerimento número 190 de 2020. Pela ordem, senhor presidente. O vereador autor não conseguiu se comunicar do 190, então eu peço que se puder pular para que ele possa participar para os seguintes. Tem razão. Boa. Já estou presente já. Opa, retiro aqui meu pedido, aqui não estava conseguindo, eu estava pedindo para que pulasse esse requerimento. É o seu requerimento agora, Regonha. Desculpe, está resolvido. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 190 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito, Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo o que segue. 1. Qual o valor recebido até a presente data dos governos federal e estadual para enfrentamento da pandemia Covid-19? 2. Qual o valor gasto pela administração com a pandemia Covid-19 desde o seu início até a presente data? 3. Quais empresas foram contratadas com dispensa de licitação e qual é o valor gasto com cada uma delas desde o início da pandemia do Covid-19 até a presente data? 4. Desde o início da pandemia do Covid-19 até a presente data, houve queda da arrecadação de algumas receitas auferidas pelo município? Em caso positivo, quais e em que percentual? Data da entrada, 17 de maio de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sandra. Ela respondeu. Sim. Ronaldinho. Sim. O requerimento número 190 de 2020 está aprovado. Requerimento número 191 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito, Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade de instituir uma comissão composta por profissionais da área da saúde, da Santa Casa de Misericórdia de Tietê, representante dos setores empresarial, comercial e jurídico, do Poder Legislativo e da sociedade civil, para que possa atuar de forma colaborativa com o Comitê de Gestão de Crise do Covid-19, já criado e constituído pela administração, de modo a contribuir com este último nas discussões e nos debates relacionados à pandemia e sempre com a finalidade de subsidiar as decisões a serem adotadas pelo referido colegiado. Data de entrada, 17 de maio de 2020.
autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Alguém pediu a palavra? Sim, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador doutor Pedro. Presidente, nobres vereadores, vereador autor Júnior Regonha, peço a palavra para solicitar a permissão aí para assinar em conjunto e parabenizá-lo pelo requerimento. E desde já me coloco à disposição, ou como profissional da saúde, ou como vereador desta casa, para participar, se assim for o desejo do Executivo. Muito obrigado, era só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Iara. Eu gostaria também de parabenizar esse excelente requerimento, Ju, que nós estamos precisando. E gostaria também de assinar, porque é muito importante que a gente tenha pessoas técnicas com conhecimento de causa nessa hora. Obrigada. Continua a discussão. Peço Palavra. presidente. Vamos lá, um por vez aí. Vamos erguer a mão. Beto, com a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor vereadores. Boa noite, quem nos acompanha. Eu acho muito oportuno o requerimento e eu acredito, inclusive, que a ideia de trazer pessoas da sociedade para discutir o assunto ajudaria, inclusive, o senhor prefeito a não ter esses problemas que teve aí com carreatas, com críticas, com ataques, com as redes sociais agitadas. Por quê? Porque traria também, tiraria o peso apenas das costas dele, traria a população para discutir junto. Os comerciantes, a sociedade civil, quem ele acha que seria importante representar, mas teria mais pessoas participando. A democracia, ela permite que você traga o maior número possível de opiniões que fariam contrapontos. Então, teria o Dr. Pedro, por exemplo, pela saúde, trazendo as questões importantes que nós temos aí do coronavírus, pressionando o nosso sistema de saúde. De outro lado, o comércio, já discutindo como seria o funcionamento da melhor forma no relaxamento que pode ocorrer agora no começo de junho. Um pacto para fazer, de repente, um isolamento firme aí durante uma semana, como vai começar com São Paulo amanhã, que são 5, 6 dias de feriado, para forçar esse isolamento, para que as pessoas fiquem realmente em casa, dentro do possível. E tudo isso seria legal se o prefeito tivesse essa postura de não ficar só na mão dele toda a solução, mas trazer a população, trazer a Câmara de Vereadores, trazer demais órgãos, a A7, para discutir junto. Seria muito legal. Então, vereador Júnior Regonha, Vossa Excelência trouxe um ótimo requerimento. Eu estava discutindo isso ontem também nas redes sociais, e só que Vossa Excelência trouxe para cá a discussão e muito oportuna. Parabéns. Espero realmente que seja possível fazer. A gente vê o comitê de crise aí, o pessoal participando com poucas pessoas, todas isolamento, mas é possível fazer presencialmente. Não precisa nada de ser um negócio virtual. Pode ser presencial, não é uma desculpa que complicaria, porque está acontecendo, como você colocou já, então pode trazer mais pessoas. E seria muito legal uma transmissão online, por exemplo, as pessoas se inscrevendo para poder falar. Eu acho que é um ponto muito bem colocado. Espero que isso vá para frente. Tem meu apoio e peço para assinar em conjunto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Boa noite ao público que nos assiste. Eu entendo que é fundamental, nesse momento, a participação. Eu agradeço o apoio de todos. Tenho certeza que eu tenho o apoio de todos os vereadores. Todos preocupados, todos trabalhando em prol de todas as causas aí que a gente vê está acontecendo. E é fundamental a participação da sociedade nesse momento. É fundamental ouvir a sociedade nesse momento. Eu entendo que não é possível um problema tão grave como esse a gente ficar apenas na decisão ou no entendimento de um ou outro. Atinge o comércio, atinge a economia, atinge a saúde, atinge as questões jurídicas.
o Poder Legislativo é uma peça importantíssima, porque nós temos aqui pessoas gabaritadas que podem atuar com muita eficiência e contribuir nessas decisões. Que nós sabemos que a decisão é do prefeito, mas nós sabemos que todo mundo pode contribuir um pouquinho com essas questões. Achei, a Beto fez as colocações que eu iria fazer. Exatamente isso, Beto. É importante que a gente traga a sociedade para as discussões. E não só para esse momento, para as questões do momento, mas também para as questões que se virão. Porque as decisões precisam ser ouvidas, cada setor que vai ser decidido, com as decisões futuras que terão que ser tomadas. Não adianta se impor certas situações, se impor certas questões, sem ouvir quem será atingido em tudo isso. Então, é uma oportunidade que se abre para o prefeito e até ele dividir responsabilidades. Se é possível dividir, eu sei que a decisão é dele, a lei não permite que ele divida. Mas eu estou dizendo a responsabilidade moral de algumas decisões. Ele precisa ouvir, receber essas pessoas. Então, eu acho fundamental, eu defendo o requerimento nesse sentido, e tenho certeza que vai colaborar muito, vai evitar muitas situações que estão acontecendo hoje, se você der a oportunidade às pessoas opinarem, falarem e transmitirem as suas experiências em cada um dos setores, seja ele comercial, industrial, na saúde, o setor jurídico, a sociedade civil constituída, conceda a paz. Uma parte, por favor, senhor vereador. Exatamente isso. Inclusive o Ministério Público pode participar, porque o Ministério Público, na verdade, é o órgão, é o braço do governador no isolamento aqui em Tietê. É ele que fiscaliza, entendeu? O senhor prefeito é obrigado a cumprir, mas quem fiscaliza é o Ministério Público. Então, trazer o Ministério Público e participar das discussões também. Olha, tá bom assim, não tá? Vocês acham que passa, que não passa? No futuro vai ser como? Adianta ir por esse caminho? Você vai brecar? Eu acho que nesse momento que ninguém nunca viveu isso, quanto mais opinião, mais questões controvertidas e mais ideias que vão sair, a ideia A com a cabeça A com a cabeça B, sai uma ideia C. Não é briga de ideias, e sim acréscimo de ideias, entendeu? Então é muito importante realmente, se a gente conseguisse chegar nesse ponto de fazer a sociedade ser ouvida por completo, todas as partes possíveis, sabendo de todas as restrições que existem, seria espetacular, pelo menos para a gente, ao menos, todo mundo discutir e ouvir o ponto de cada um ter seu ponto fraco e forte nessa discussão. Muito obrigado, senhor vereador. Exatamente. Essa questão jurídica, até coloco exatamente também o setor jurídico, é fundamental essa participação, porque se está nas mãos também de uma decisão, de um entendimento jurídico, é importante ouvir e abrir a possibilidade de se discutir isso. Então, eu entendo que, nesse aspecto, vai ser de grande valia, não só para o momento, mas também para as questões futuras, que com certeza vão demandar decisões importantes. Então, eram essas minhas colocações, senhor presidente. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. Esse requerimento do novo vereador veio a calhar, porque nós precisamos muito disso. Hoje eu estava refletindo sobre isso, que nós temos que fazer um plano de sobrevivência para Tietê, especificamente para Tietê, porque nós temos situação X, situação Y em determinados municípios, mas a gente tem que se reunir como sociedade agora e discutir um plano de garantia de vida especificamente para Tietê. E esse plano teria que ter todas essas pessoas representantes que foram comentadas aí, como a Prefeitura, a Saúde, Assistência Social, o Ministério Público, o Legislativo, e se discutir esse plano, e já, porque as informações que todos nós estamos recebendo são informações
assim, muito diversas e conflitantes. Um se fala, o comércio tal vai abrir tal dia, é só aquele ramo do comércio. Aí se percebe que isso aí não aconteceu, que é um fake news, que isso aí não é verdade. Como é? Aquele chá de boldo é ótimo, vamos tomar chá de boldo para combater o Covid-19. Não, vamos todos mandar comprar outra medicação, que hoje o Ministério da Saúde está preconizando. Não, mas pesquisas na Itália já mostraram que não resolveu. Ex-ministro da Saúde fala, não é para usar esse tipo de medicação. Não vamos usar. Até a Anitta, que é um verídico, foi levantado que poderia ser usado. Então, a gente precisa definir, garantir um plano especificamente para o município de Tietê e divulgar isso da maior forma possível. Porque essa pandemia atinge a todos nós de alguma forma, todos nós. E a gente precisa discutir, principalmente a sobrevivência dos mais vulneráveis, pensando como garantir as medidas de isolamento social para eles, porque eu acho que nem estudo tem relação a isso. Como é que esse pessoal mais vulnerável está fazendo a sua medida de isolamento? E medida de isolamento, e quanto a alimentação também desse pessoal, como é que está? Um grupo aqui se reúne e faz, atende a várias famílias dos Centro-Fogões. Outro grupo aqui atende várias famílias de tal lugar. Não, a gente precisa realmente sentar e definir essas medidas, como que vão ser vistas. E outra coisa também é a partir do ponto de vista de manutenção dos empregos. Como é que a gente vai ajudar dar a nossa parte de colaboração de como que a gente vai escutar e vai definir um plano e vai mandar essa nossa reivindicação para o Estado, para que o Estado também, o João Dória também, fique sabendo quem somos, o que fazemos e o que queremos. A gente tem que propor um plano de fomento às indústrias, pensando na renovação digital, no home office, na ampliação do acesso à internet ao público. A gente tem que pensar muito, porque, infelizmente, a música dos dias melhores virão. E virão se agora, nos dias piores, a gente começar a planejar e a definir esse plano que é necessário para Tietê. E todos os envolvidos, a sociedade, são todos. Principalmente nós, que somos os representantes do povo. Principalmente. Então, eu parabenizo o novo vereador pelo requerimento e peço a licença para assinar em conjunto. Era só isso que eu tinha falado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Yara? Com certeza, sim. Doutor João? Sim. Regonha? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Ronaldinho? Sim. Requerimento número 191/2020 está aprovado. Requerimento 192 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo o que segue. 1. Quantos testes rápidos o município detém atualmente à sua disposição?
E qual será o critério de utilização? 2. A municipalidade pretende utilizar a telemedicina durante a pandemia do coronavírus, conforme previsto na Lei Federal número 13.989, de 2020. Em caso positivo, qual é o prazo para sua implantação e como a mesma será operacionada? Em caso negativo, quais as razões para a não implantação da telemedicina? 3. Atualmente, qual a terapia farmacológica adotada pela Rede Municipal de Saúde para o tratamento específico do Covid-19? Requeiro ainda que encaminhe a este Poder Legislativo cópia dos planos de contingenciamento e de fluxo elaborado pelo município para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, bem como, em relação ao mesmo, presta as seguintes informações. 1. O referido plano foi elaborado sob a responsabilidade de quais profissionais? 2. Os profissionais da Secretaria de Saúde, como médicos, enfermeiros e outros, foram ouvidos na elaboração dos referidos planos? 3. Os referidos planos já estão em execução e que estágio da execução se encontram? 4. Profissionais escalados para compor a equipe de enfrentamento do Covid-19 estarão designados para o atendimento de pacientes que estejam em tratamento junto ao sistema de saúde municipal em razão de outro problema de saúde? Requeiro, por fim, que adote as providências necessárias para a vacinação infantil contra a gripe se opere o sistema drive-thru aos finais de semana, em local a ser definido pela administração como mais apropriado segundo as normas sanitárias e de segurança de trânsito. Data de entrada, 17 de maio de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Uma palavra, vereador autor. Senhor presidente, agradeço. Desculpa, o dispositivo ficou grande. Senhor presidente, são várias questões aqui abordadas, desde a questão do teste rápido, que a gente tem... gostaria de saber da administração qual o critério que ela vai adotar na utilização do teste rápido, tão importante nesse momento, o seu uso. Tem as questões da telemedicina, que é uma lei aprovada agora, sancionada pelo presidente da República, que autoriza o uso da telemedicina nesse momento do Covid-19, o que traz uma série de benefícios. Primeiro, de você evitar que a pessoa com sintomas gripais vá de imediato às unidades de saúde ou até a telemedicina. Ela veio para facilitar isso, para auxiliar, para agilizar o atendimento. E ela agora é lei e está autorizada. E vai durar, segundo o sancionamento e os vetos da Presidência da República, apenas enquanto durar o Covid. Também tem a questão da gripe, senhor presidente. Você sabe que saiu uma reportagem, a vacinação da HN1 e dos outros vírus, o doutor Pedro vai poder, se quiser, se manifestar a respeito disso, é importantíssimo nesse momento, é a questão de saúde pública fundamental que ocorra. Os índices da vacinação nessa terceira fase está baixíssimo no Brasil. Eu tenho uma reportagem agora do dia 16/5, você ter uma ideia, nós atingimos apenas 14% de crianças no estado de São Paulo vacinadas nessa fase. 17% de gestantes e 18% dos outros casos. Quer dizer, a vacinação, a aderência está baixíssima e é fundamental que ela ocorra. O município de Serquilho, nesse final de semana que passou, fez a vacinação através do sistema drive-thru, funcionou bem. Tietê pode adotar, pode analisar um local, verificar um local adequado e fazer isso. Isso atrai a pessoa a levar o seu filho a vacinar e os demais agentes atingidos que fazem parte da campanha. É importantíssimo ensinar, motivar e dar acesso à vacinação nesse momento. Tem também, senhor presidente, a questão do plano. O município, eu estive numa reunião com a Secretaria de Saúde, o município já tem um plano de fluxo e eu quero tomar conhecimento desse plano, saber quem é o responsável, quem está tratando desse plano. Eu acho fundamental. Que fase que está? Por exemplo, a informação que eu tinha é que essa semana, na segunda-feira, esse plano estaria já na sua segunda fase, que é a centralização dos atendimentos de sintomas gripais
no postão central, com especializações de outras doenças dos postos de saúde dos bairros. Então, é fundamental conhecermos essas informações. E tem também a questão da terapia farmacológica, que hoje está sendo tão debatida aí, e nós precisamos conhecer o que o município adotará, como o sistema público de saúde municipal, se ele adotará ou não, e qual adotará em relação à terapia farmacológica, quais remédios serão os indicados para aqueles atingidos pelo Covid. Inclusive, eu não sei quais foram dados e indicados aqueles já tratados. Então, eram essas questões que eu entendo que são fundamentais, senhor presidente, nesse momento, com o registro de que todas elas vêm a esclarecer a nós e a população como um todo. Muito obrigado. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Pedro. Eu levantei a mão primeiro antes de falar, desculpe. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria só parabenizar mais uma vez o nobre vereador, Júnior Regonha, e colocar aqui alguns pontos que você está questionando e que alguma coisa eu sei sobre isso e outras coisas eu tenho uma opinião pessoal que eu queria emitir. Primeiro, com relação à telemedicina. A telemedicina realmente é uma possibilidade, existe essa possibilidade durante essa pandemia. Isso já está liberado pela Associação Médica Brasileira, a Associação Paulista de Medicina, a CRM, etc. Já é lei, mas só que está liberado durante a pandemia. Depois, provavelmente, até eu acredito que deva permanecer. Mas essa forma de atendimento, ela não é igual ao atendimento presencial. Então, neste momento, é importante que se use a telemedicina, não exatamente para uma consulta, porque muitas vezes isso não será possível, mas que se use como orientação. Eu acho que é muito bacana isso. Agora, o centro de saúde, não sei se estará adaptado a isso, porque precisa de uma série de requisitos, inclusive o profissional para isso. Mas, por outro lado, e é isso que eu gostaria de frisar aqui, eu mesmo já me coloquei à disposição, assim como vários outros médicos do município, e através das redes sociais, muitas pessoas entram em contato comigo e com esses outros médicos, e nós fazemos orientações do tipo, fica em casa por enquanto, use isso, use aquilo, e daqui a pouco, se precisar, vá para o centro de saúde, ou para a Santa Casa. Enfim, é algo que já voluntariamente ocorre em nosso município. Entre nas redes sociais, procure o seu médico mesmo, que muitas vezes você vai ter essa resposta, sem dúvida, todos estão colaborando e colaborando muito, e aqui eu quero parabenizar a classe médica aqui de Tietê, todos os profissionais de saúde, né? Mas nesse caso das orientações especificamente classe médica, também muitas profissionais da enfermagem fazendo esse tipo de orientação, que já estou sabendo disso também, com a mesma propriedade. Enfim, queria falar também sobre a importância, sem dúvida, eu já falei isso na outra semana, a necessidade da vacinação agora da gripe comum. Por que é preciso se vacinar contra o resfriado comum, a gripe, não é resfriado, é uma gripe, a gripe comum, H1N1, o influenza? Porque se você tiver uma febre, se tiver uma irritação na garganta, tiver uma coriza, por esse vírus comum, você vai entrar em pânico, achando que é o Covid, achando que é o SARS-CoV-2, o vírus. Então, o que vai acontecer? Você vai correr para o centro de saúde, ou como eu falei, vai procurar o seu médico, que também não vai saber te orientar se é ou não é, vai ter que acompanhar os sintomas. E no fim, vai... Por favor, fique à vontade, dona Sandra. Muito obrigada. Eu estou evitando sair de casa porque eu estou no grupo de risco bem específico, então eu tenho que evitar. Mas preocupada com essa situação que nós estamos discutindo, eu fui até a prefeitura rapidamente conversar, saber o que está acontecendo. E quanto à gripe, sintomas de gripe, o posto de saúde está recebendo, tem um atendimento todo especial para pessoas com sintomas de gripe.
e tem o médico pronto para atender esse tipo de estado gripal, que possivelmente pode evoluir, pode não ser o simples estado gripal, e ser o Covid, e também já trabalhar essa parte da vacina, de poder ou não. Então, segundo o que foi me informado, está tudo bem organizado nesse sentido. Se qualquer pessoa da cidade que tiver sintoma gripal tem que ir lá é o centro de atendimento, para aí depois direcionar para o atendimento adequado àquele caso. Obrigada, doutor. Perfeito, Nassandra. Agradeço a sua intervenção, mas é exatamente isso. E isso que os médicos estão informados e orientando exatamente, que nos sintomas gripais, que lá no início nós até falávamos, espere a falta de ar para ir, a nossa orientação não é mais essa. Em medicina, nada é estático, você vai mudando passo a passo conforme vão ocorrendo e vai se descobrindo causas e efeitos de uma doença tão nova. Então, realmente, hoje eu já oriento, quando está com febre, eu já falo, vá, procure. Como eu vou colocar aqui, foi o caso de uma funcionária do CPCO, sem expor o funcionário, que chegou bem para trabalhar, só que falou, tive uma gripe durante a noite. E nós imediatamente afastamos e falamos, vá lá, procure, foi solicitado o exame e deu positivo, né? Mas depois disso ela está afastada, tomando todos os seus cuidados. Não ficou claro, enfim, esse caso, onde ela pegou ou não sei, porque foi quando nós estávamos exatamente voltando, que tínhamos dado mês de férias a todos os funcionários, ela voltou já dessa forma, e todos os funcionários do CPCO fizeram o teste, foram negativados, e aproveitando que agora há pouco na internet houve uma pergunta, por que na Coab, onde houve um caso também agora, não foi feito o teste em todos. Lembrando que semana passada nós estávamos com essa mesma indagação com relação ao posto do Bonanza, mas lá daí no dia da sessão aqui, falaram, não, já testaram todo mundo lá. Agora, me parece, como eu disse, a minha informação, eu liguei, a informação é que estariam testando já. Então, talvez amanhã estejam testando, eu não sei. Mas, enfim, todas as providências estão sendo tomadas, isso que eu quis dizer, aproveitei para o gancho para responder uma questão da internet aí. Mas, voltando à última particularidade que eu queria falar dos seus quesitos, com relação ao atendimento específico ao coronavírus, realmente foi já os médicos designados já, e na sexta-feira agora estarão começando, aqui no postão, com toda a sua paramentação, né, próprios para, como estão sendo todos os atendimentos, mas ali com muito mais cuidado, porque são pessoas já com essa característica de estar no estado gripal. Então, por isso que eu digo, se a sua gripe é muito leve, ainda dá, você vai se assustar, se você não se vacinou, você vai se assustar, você vai procurar esse serviço, você vai ser atendido nessa sala por esses médicos que estão tratando de pacientes suspeitos de coronavírus. E se você tomou a vacina e ficou, então, gripado, a sua chance de estar indo a um lugar para tentar buscar uma ajuda, uma vez que você está já com a imunidade da outra gripe, você estará procurando um atendimento numa dúvida quase certa. Enquanto que se você não tomou a vacina da gripe, você muitas vezes vai até lá com a gripe do influenza, que é simples. Só que você vai estar num local contaminado, porque muitas pessoas com o coronavírus também passaram por ali, por mais cuidados que todos tenham. Então vejam a importância da vacinação nesse momento. E por último, a indagação, se os médicos que vão atender esses pacientes suspeitos de coronavírus atenderão os outros casos, eu creio que não, Júnior, porque aí você estaria pondo todo mundo em perigo, né? Mas por isso vai faltar médico para atender outras coisas, né? Então, é algo que o centro de saúde tem aí que se readequar, né? Enfim, essas são as minhas considerações. Obrigado. Doutor Pedro. Sim. Só uma parte para aproveitar a ideia. Eu estava vendo aqui
A Prefeitura compartilhou dia 15 de maio, sexta-feira, informações sobre como vai funcionar a partir de 18 de maio, na verdade, a partir de ontem, né, doutor Pedro? Sobre idosos e adultos, crianças e também a questão do Covid, de como vai funcionar. Então, está na rede social, correto? Não sei se você chegou a verificar isso daí. Que já foi veiculado na rede social. Inclusive, foi assunto do nosso requerimento da semana passada, né? A importância disso. Exato. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, assim, como é assunto importantíssimo, e aqui, pelo menos aqui na Prefeitura, foram 2 comentários e 4 compartilhamentos. Então, eu acho que, de repente, está faltando chamar a atenção nesse assunto, né? De tão importante que ele é. Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Isso é bem. Continua a discussão. Estou colocando em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Rigonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. Requerimento número 192 de 2020 está aprovado. Requerimento número 193 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de lombadas na rua Ubaldo Bergamin, altura do número 94, no bairro Terra Nova, e na rua Prefeito Elias de Moura, altura do número 344, no bairro Vila Zanão. Data de entrada, 18 de maio de 2020, autoria da Alfab. Em razão desse requerimento ser de autoria deste vereador, presidente, passo a presidência ao vice-presidente, doutor Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento em plenário. Está em discussão o requerimento 193 de 2020. Está em votação o requerimento 193 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Marteghini. Sim. Dr. Júnior Regonha. Sim. Dr. Dalfabre. Sim. Dr. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. Ronaldinho. Sim. O requerimento 193 de 2020 está aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao nosso presidente Dalfabre. Obrigado, Pedro. Requerimento número 194 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de promover uma alteração na lei 3.701 de 2019, que instituiu em nosso município o Programa Emergencial de Qualificação Profissional e Combate ao Desemprego, a fim de que a participação no programa possa ser prorrogada por mais um período de 6 meses, desde que a situação do beneficiário recomende a prorrogação, mediante avaliação social, tendo em vista a situação econômica e social do país em razão da pandemia do coronavírus. Data de entrada, 18 de maio de 2020, autoria Sandra Takakura. Está em discussão. Essa palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, nobres colegas, esse plano, esse projeto, né, posso chamar de projeto, porque muitas pessoas participam dele, procurando fazer com que essas pessoas que são atendidas cheguem a um patamar que possa gerir as suas próprias vidas, sem precisar de um plano emergencial. Então, a gente encontra órgãos, a gente encontra os mais diversos profissionais, apesar de não serem colocados a necessidade deles estarem atuando, mas eles terminam atuando, visto que percebem a necessidade que esse pessoal tem, não só de receber um salário no final do mês, mas sim de complementar isso, além do salário, isso trazer outras formas de
se ver como pessoa, saber por que está aqui, quem é, os degraus que ainda podem galgar para sair dessa situação. Então, essas pessoas estão em transformação. Quando elas chegam num patamar que a gente sabe que eles já se reconhecem como cidadãos, aí chega a pandemia e termina o contrato deles e eles não sabem o que fazer, não sabem como será a possibilidade da sobrevivência da família deles, eles perdem o rumo. E eu sei que é difícil, eu sei que nós estamos num período pré-eleitoral que talvez impossibilite essa alteração na lei, mas se isso acontecer, que ao menos se tentem encontrar alguma outra forma de assegurar que eles não fiquem sem algum tipo de atendimento que termine causando problemas muito mais sérios nessa pandemia, principalmente resultante dessa pandemia. Era só isso que eu tinha a falar. Obrigada. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Kiko. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Eu peço a licença para pensar de uma forma diferente a dona Sandra, né? Essa lei ela já tem a possibilidade de prorrogação por 6 meses. Ela já foi prorrogada por 6 meses e agora está vencendo essa segunda prorrogação. Essa lei ela permite ao município que empregue até 90 pessoas, se eu não me engano. Foi utilizada por parte do município para empregar cerca de 40 pessoas, né? Então, nem foi atuado em sua totalidade. Essa frente de trabalho, em outras cidades como Serquilha e Laranjal, por exemplo, ela é muito melhor aproveitada do que em Tietê. Infelizmente, em Tietê, o que a gente vê? A gente vê encher a Kombi com 10 pessoas de manhã, largar num cantinho da cidade para que façam o conserto da calçada, da guia e tal, e voltar a buscar no final da tarde. Não tem gestão nenhuma do serviço deles. Foi cortado o café da manhã desse povo que estava trabalhando e que chegava cedo e que ia embora tarde para casa. O que eu penso? É um projeto totalmente assistencialista. É um projeto de estender a mão às pessoas. É a chance que o prefeito está tendo de estender a mão para mais 90 pessoas. Está entendendo? Então, é por isso que eu voto contrário a esse pedido de prorrogação. Já teve a prorrogação? Pois não, dona Sandra? Obrigada pela parte. Esse projeto, esse programa não é assistencialista. Também discordo do senhor. Porque, na medida em que se acerta com eles uma remuneração, uma cesta básica, e ele precisa fazer um curso profissionalizante para sair daquela situação, e ele tem um atendimento psicológico, então não é um projeto assistencialista. E está na hora da gente, como legislativo, como representante do povo, participar dessas coisas também, observar, como o senhor observou, que Laranjal é tão mais produtivo, trazer a ideia de Laranjal para cá. E dizer, olha, Laranjal tem essa e aquela situação que é melhor, que traz mais vantagem para a pessoa. Vamos revisar isso? Vamos pensar em melhorar isso? Mas não só criticar. A gente tem que criticar e trazer a solução. Porque, olha, eu que estive próximo a eles, não é assistencialista. E outra coisa, cortar do café
nunca foi dito que eles teriam café. Isso aí não está no contrato. E outra coisa, eles recebiam essa alimentação de manhã, esse café e esse pão, porque era colocado isso para eles. Depois teve um certo momento que houve problemas e que não houve mais se ofertar, porque se ofertava, não houve mais. E agora já retornou. É tanto que eu estive em contato com eles e eles falaram que estão tendo o café da manhã. Mas isso aí não foi acertado. Isso aí foi um lance que aconteceu depois. Era só isso que eu tinha que falar e muito obrigada pela parte. Dona Sandra, eu entendo, a senhora está defendendo isso. É assistencialista, sim, né? Porque a gente só faz a colocação dessa pessoa que ela não consegue a colocação em nenhum outro lugar da sociedade. A senhora concorda comigo? Essa pessoa ela não encontrou emprego na empresa A, B ou C, a prefeitura trouxe ela para o projeto para ter um treinamento nela, para melhorá-la profissionalmente e devolver ela ao mercado de trabalho. A questão do café foi uma questão pontual que chegou na Câmara. A Câmara fez barulho e acho que depois disso, isso voltou à tona, voltou a ser corrigido. A questão de cidades como Serquilho e Laranjal, como eu citei, nós fizemos aqui vários requerimentos nesse um ano de frente de trabalho. Nós fizemos aqui requerimentos solicitando o treinamento desse pessoal, nós fizemos requerimento perguntando como estava sendo a questão de material, de IPI, as equipes como eram formadas, qual era o planejamento de trabalho deles. Então, dona Sandra, a gente esteve muito preocupado com esse serviço prestado por eles aqui em Tietê. Quando eu falo que em cidades vizinhas o pessoal é muito melhor aproveitado, é porque, pasme ou não, pedreiros são contratados através de frente de serviço, vigias são contratados através de frente de serviço. Não é apenas só para tirar o matinho da calçada, não. Eles usam muito melhor o projeto, que é um bom projeto, é um projeto muito legal, só que eles usam muito melhor que a gente. Esse é o meu ponto de vista. Eu entendo que já houve a prorrogação, tá? E por o prefeito não ter utilizado da forma que ele devia ter utilizado e podia ter utilizado, ele utilizou só 50%. E ele não fez o que ele podia ter feito. Então, por isso eu voto contrário. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko Aronchi. Não. Yara. Não. Doutor João. Sim. Rigonha. Não. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Ronaldinho. Sim, sim. O requerimento número 194, 2020, está aprovado. 3 votos contrários. Yara, Kiko e Júnior. Está inscrito para fazer uso da palavra o vereador doutor Pedro. Pedro, a palavra está com você. Agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores e todos que nos assistem aqui pela internet ou pela TV, peço a palavra hoje para falar um pouco mais sobre o coronavírus, o Covid-19. É um assunto que eu acho que está causando muita polêmica no meio político, nas redes sociais. Então eu queria colocar aqui a minha opinião e pedir para que reflitam sobre isso. Primeiro, sou presidente do PV Municipal daqui de Tietê e participo como presidente do PV Municipal de uma discussão do PV Estadual. E vou lhe dizer que dentro do partido também opiniões são diversas. Partido Estadual. Mas não sou só eu, tem outros médicos lá também e a gente está conseguindo chegar lá numa posição, a um consenso. E esses debates nos levam a refletir.
A principal questão hoje é: o que é o certo? É o isolamento social ou é a abertura do comércio? Na verdade, nós temos que fugir dessa polarização, temos que fugir desse radicalismo. Estou falando de âmbito federal, âmbito estadual, também municipal, mas não quero que ninguém coloque o capuz sobre a sua posição. Todos são livres para tê-las. Eu só estou colocando para reflexão. A primeira fase de combate ao coronavírus, na verdade, a doença é a Covid-19. E o vírus é um coronavírus, mas o nome é SARS-CoV-2. Então, quando eu falar qualquer uma dessas palavras, você sabe que eu estou me referindo a ele. A primeira fase do combate desse, que é o nosso real inimigo, é o isolamento social. Não se tem dúvida alguma disso. Essa fase, não vou aqui discutir se foi implantada a tempo, se demorou, se carnaval atrapalhou, enfim. Não importa. Foi e está ainda em vigor. A segunda fase, que se somou depois, é o distanciamento social e o uso de máscaras. O que isso significa? O distanciamento social é manter-se afastado das outras pessoas. É aquele mínimo de 1 metro, ou mais, 2 é o ideal. Uso de máscara para não soltar, quando fala, as gotículas. Tantos trabalhos mostrados, eu acho que todo mundo já viu aquelas experiências que as gotículas saem voando da boca de quem fala, e de quem inspira chega até 3 metros, que eu já falei aqui anteriormente. Enfim, com a máscara, por exemplo, eu já vi gente tirando a máscara para espirrar. Não, gente, a máscara é exatamente para segurar as gotículas. Não é para tirar, mas se eu espirrar na máscara vai ficar ruim. Você sai dali, vai para outro lugar, troca de máscara. Não tem como. A função da máscara é essa. Enfim, é muito importante essa segunda fase também. Distanciamento social e máscara. Quando a gente fala, se puder, fique em casa, e se precisar sair, use máscara e mantenha-se distante das outras pessoas, por mais que seja seu amigo, por mais que seja seu conhecido, você não sabe quem tem e quem não tem a infecção. Enfim, tem que olhar para os outros todos como potenciais pessoas infectadas. Tem que ser assim. Mas, como eu estava dizendo, quando a gente fala que se puder ficar em casa, se for necessário, saia de casa usando máscara, a necessidade nesse momento, linkando ao que já foi discutido aqui hoje, vá tomar a sua vacina. É muito importante. Agora, só fazendo um breve parênteses aqui, eu vi uma pessoa no Face agora há pouco dizendo que foi e não foi vacinada. Essa vacinação, ela tem lá o seu cronograma, então tem que ver exatamente o porquê. Provavelmente foi por conta do cronograma das etapas: profissionais de saúde, idade, depois grupo de risco, crianças e demais pessoas, enfim, tem uma sequência. Isso bem que eu, na minha modesta opinião, teria feito a vacina mesmo fora do grupo de risco, mas a gente tem lá uma ordem a ser seguida, mas estando sobrando, entre as vacinas, a vacina não é para sobrar, tem que usar. E aí vem a terceira fase, que é a abertura de comércio. O retorno gradual e abertura de comércio, e é aqui que eu queria fazer um parênteses, me dedicar um pouquinho mais nesse detalhe. O que nós temos visto a nível federal, todos estão acompanhando, é querer com as trocas de ministros, etc., é querer que se pule as fases, que se passe direto para a fase da abertura do comércio. Essa fase, sim, terá que ter, mas tem tudo a seu tempo. Será que já está chegando? Provavelmente sim. E aí é que eu dou o conselho que não seja radical. Se você estiver radical, tem que abrir o comércio, tem que abrir o comércio, tem que abrir o comércio, reflita, volte um pouquinho. Seja primeiro radical, use máscara e mantenha o distanciamento.
para você poder abrir o comércio. Porque como que você vai abrir o comércio com essa crença de que é uma gripezinha e de que tudo vai pegar, ou todo mundo vai pegar mesmo, então que vá. Doutor, Fique à vontade, Beto. só uma informação. Saiu agora há pouco o número de mortes. Hoje foi o recorde de todos. 1.180 mortos hoje. Muito obrigado. Então, é isso que eu estou me referindo, Beto. Então, veja, não se pode pensar como se está pensando, como eu falei, do radicalismo. Você usar isso como uma campanha política, nível federal, como estamos vendo, municipal, estadual, enfim, carreatas, e ir lá brigar, todo mundo junto, né? Quer dizer, sem máscara, todos juntos, lá, tem que abrir o comércio, isso não é nada, tem que abrir o comércio. Gente, não pode, está pulando fase. O grande problema, você que está me escutando aí em casa, o grande problema é que isso está sendo muito usado politicamente, de tal forma que não pode. Você tem, a ciência é primordial. A ciência é que tem que ditar o ritmo das coisas. Por outro lado, eu digo, Beto, você, eu sei que é, como eu, é uma pessoa que bate no fica em casa. E eu quero explicar isso. Eu não sou radical fica em casa. Eu sou radical fica em casa agora. Porque agora é a hora de ficar em casa se você não tem o que fazer na rua. Mas, se tiver que sair com máscara e mantendo o distanciamento, você estará seguro e não estará transmitindo aos outros. Você estará com a sua segurança e a segurança do outro. O problema é que nós não estamos vendo isso nas ruas. Se você quer abrir o comércio, é o radical que quer abrir o comércio, lute primeiro por essa fase intermediária. Lute para o use máscara. Lute para manter o distanciamento na rua. Que isso, somado a quem está em casa, como deve estar, é o aumento da taxa de isolamento. Isso vai nos trazer a segurança para podermos não estourar os nossos recursos de UTIs e ter vaga para todos, cada um ao seu tempo. Nós estamos vendo pessoas, eu tenho colegas de São Paulo desesperados, passando por situações já de tá morrendo aquele que não foi escolhido para ir para a UTI. Enfim. Mas essas são as 3 fases. Então, quando a gente vê a discussão vida ou economia, eu entendo também a parte da economia. Eu sei que é importante. Mas se a gente não passar por essas fases, a Europa, muitas pessoas falando, a Europa já está voltando, olha que beleza. Sim, a Europa começou um pouco antes do que a gente. Então, olha, estamos chegando lá, nós vamos voltar. Passando o pico, tudo isso vai acontecer. O pico está aí. Beto acabou de falar. Mas tem que ter paciência, tem que esperar passar o pico. Porque senão muita gente vai morrer. Vidas ou economia? Gente, essa é uma decisão difícil. Mas eu prefiro ter que decidir entre vida e economia do que decidir se vai morrer esse ou aquele que não tem vaga na UTI. Então, tudo isso eu quero que vocês considerem, mas que, veja, não quero ser radical, nem de um lado, nem do outro. Ah, você está ficando em cima do muro? Tô. Como todos nós devemos ficar. Vou achar um muro grande, todo mundo em cima do muro, falando, vamos acompanhar a ciência. O que for dito é o que tem que ser seguido. Se hoje é fica em casa, é fica em casa. Se amanhã será abrir o comércio, amanhã será abrir o comércio. Enfim. Agora, para completar, né, o uso da cloroquina. Quer dizer, aí nós começamos a entrar em detalhes que todo mundo discutindo drogas, cloroquina, é uma beleza. Então, vou, assim, só para... Isso os médicos sabem, a ciência sabe. Cloroquina profilática não dá certo. Você quer usar cloroquina por usar antes de ter seu diagnóstico, antes de ficar doente, não adianta nada. Embora também não tenha tantos efeitos colaterais como se diz. Tem pessoas que usam aí para lúpus, malária, que usam meses, anos, e em oftalmologia, por exemplo, nós temos lá no fundo do olho
um acúmulo da cloroquina quando ela está em excesso e demora muitos anos para acontecer. Enfim, não vai acontecer por causa da Covid. Início da doença, aí sim, use cloroquina. Mas quem vai usar não é você, não é por conta. Não faça isso. Procure o médico, procure o centro de tratamento da Covid. Hoje já falamos aqui que Tietê já terá com toda a orientação no centro de saúde. A Santa Casa já está preparadíssima para receber os pacientes. Enfim, não use indiscriminadamente sem uma prescrição médica. E pode saber que os médicos estão usando sim. Não precisa o senhor presidente falar. Os médicos estão usando, mas na hora certa. Deixa essa decisão para os médicos. Enfim, e na hora que a pessoa já tem a disfunção respiratória, adianta a cloroquina? Não adianta mais. Porque a cloroquina ela impede a entrada do vírus nas células. E o problema pulmonar já não tem mais a ver com o vírus, tem a ver com uma complicação da resposta imune da pessoa àquele vírus. Enfim, o pulmão, entre ali a passagem nos alvéolos, entre o ar do pulmão para o sangue e o CO2 do sangue para o ar no pulmão, não acontece. O problema é ali, porque tem um problema no epitélio, nessa barreira, o epitélio dos alvéolos, que estão inflamados pela resposta da pessoa, pela resposta imune dessa pessoa. E muitas vezes, por isso aí entra o problema do grupo de risco. As pessoas do grupo de risco já têm essa resposta inflamatória maior. E a chance é muito maior de que isso aconteça. Então, nesse momento, o que vale é usar a azitromicina. É um antibiótico, não está usando a azitromicina para não ter outra infecção secundária, não é para isso. É que sabemos que a azitromicina ajuda a reformulação desse epitélio do alvéolo. Entendeu? Então, veja, a medicina está tomando conta de tudo, não precisa... Internet, hoje todo mundo está sendo médico, né? E aí o que me preocupa é que muitas orientações lá não estão corretas. Bom, aí vem falar, mas tem corticoide? Pode, tem. Usa-se corticoide. Usa-se anticoagulantes? Sem dúvida. Tem fases que se usa anticoagulante. Quando você está entubado na UTI, precisa da nutrição parenteral, você não está comendo, não está nada, até foi motivo de uma conversa minha com o Beto essa semana. Você está lá, quando você vai para a UTI, você está como se fosse uma anestesia. Você está anestesiado, realmente. E ali você vai ficar por 2, 3 semanas. Se você sair de lá, você só vai saber depois, porque você é como uma cirurgia, que você entrou lá, você não sabe de nada durante a cirurgia, você não sabe de nada durante o tempo que você ficou na UTI. Mas pode ser que você entre e não saia. Daí vem toda a preocupação da doença. Bom, por que eu falei tudo isso? Não adianta, a gente vê, assim como toda profissão, tem lá pessoas que estão bem capacitadas, tem pessoas que às vezes desconhecem um pouco, ou às vezes pegam lá um detalhezinho e saem bradando, como que médicos que eu já vi na internet, recebi já vários médicos dizendo, não é nada, é só usar o remédio e vai, enfim, todo mundo pega de uma vez, já acaba isso, não sei o quê. Gente, é uso político, tá? Aí vocês pegam todos aqueles que pensam dessa forma e ficam replicando isso, como se fosse muita gente falando. Veja quantos médicos falando ao contrário. Até porque nem tem muitos médicos falando ao contrário na internet, falando a verdade na internet, porque muitos estão lá na frente de batalha. Não é o meu caso, eu não estou num hospital, mas estou trocando ideia, convivendo e vendo o que os meus colegas estão passando. Então, Pedro, sim, meu tempo acabou? Já está no seu tempo extra. Extra, obrigado por avisar. Então, eu vou terminando aqui, mas eu queria passar essa ideia de que não devemos ser tão radicais, nem para um lado, nem para o outro. Nós temos aqui dar os passos de acordo. Então, para terminar, eu vou ler rapidamente um texto que eu coloquei lá na discussão do grupo, e foi algo que expressa bem a minha posição. Então, nós não temos que escolher entre a vida ou a economia, pois são fases que teremos que apoiar dependendo da situação que cada município estiver vivendo. Se você for muito radical em uma posição, não enxergará o momento que mudar será necessário. Nesta pandemia, o que me parece claro, mas é difícil de aceitar, é que a melhor forma de enfrentamento não é única. Ela é uma escada
que tem que ser subida degrau a degrau, sem pular nenhum, e sempre com muita segurança. O primeiro degrau é o do isolamento social. Devemos nos manter nesse degrau até o pico dos casos para não termos colapso do sistema de saúde. O segundo degrau é o uso de máscara e o distanciamento social. Quando todos estiverem fazendo isso, poderemos pôr os 2 pés no segundo degrau e então poderemos avançar para o terceiro degrau, que é a abertura gradativa do comércio. Portanto, é válida a posição pela reabertura do comércio, mas primeiro temos que lutar para que todos mantenham o distanciamento de pelo menos 1 metro e usem máscaras. Quais serão os próximos degraus? Não sei. Só quando subimos um degrau é que vemos o próximo. Como fossem níveis de um jogo de videogame. Mas esse jogo é real. É o jogo de muitas vidas. Vale a pena não pular as etapas, pois aqui o game over não nos dá outra chance. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar. Não havendo mais matérias para o expediente, como também mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Kiko. Sim. Yara. Sim. Sr. João. Sim. Regonha. Sim. Torpedo. Sim. Beto. Sim. Sandra. Ronaldinho. Sim. Farei agora a verificação de presença para que possamos passar a ordem do dia. Kiko Aronque. Presente. Yara Luquete. Presente. Sr. João Martelino. Presente. Júnior Regonha. Presente. Dal Fábio presente. Dr. Pedro. Presente. Beto Moraes. Presente. Sandra Takakura. Presente. Ronaldinho. Ronaldinho. Presente. Havendo o número regimental, farei a leitura do projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de resolução número 1 de 2020. Põe sobre a revogação do parágrafo 9º do artigo 170 e do artigo 246 e alteração do artigo 171, inciso 2º e artigo 309 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê. Data da entrada, 27 de abril de 2020. Autoria, Beto Moraes. Este projeto pretende alterar o regimento interno da Câmara Municipal para permitir a manifestação do vereador durante o pedido de adiamento ou retirada de matérias constantes da ordem do dia, além de revogar o artigo 246, uma vez que o assunto tratado do mesmo, prazos para as discussões, é tratado também no artigo 309, tempo do uso da palavra, gerando conflitos de entendimento. Está em discussão o PR de número 1 de 2020. Peço palavra, Senhor presidente. Falar junto é de 2 vozes. Vamos lá. Quer falar, Beto? Júnior Regonha com a palavra. Senhor presidente, eu quero manifestar o meu voto, desde logo, e o meu voto de aprovação, de aprovar a resolução. Acho que tudo que vem para dar o direito de manifestação, de argumentação, e a argumentação não é só para quem pede, mas também para quem vai votar a contrário ao pedido, é sempre bem visto, porque nós estamos numa casa legislativa, no poder legislativo, e a argumentação, a sustentação de ideias e a sustentação do voto é fundamental, até para que nós possamos conhecer a opinião de cada um em relação àquela matéria, desde que ele queira manifestar. E com relação à revogação do artigo, se é para aprimorar a nossa legislação, a nossa normativa aí de casa legislativa, eu acho que é perfeito, bem para somar. Então, o meu voto é
pela aprovação, pelo sim. Muito obrigado. Beto, Senhor presidente, muito obrigado. A gente tem uma situação que acontece nas sessões, às vezes, de projetos de lei, eles entrarem para votação e alguém pedir o adiamento ou até a retirada do projeto de lei, algum vereador fazer esse pedido. E esse pedido, essa requisição, né, de adiamento ou retirada, ela é votada, todos nós votamos a favor ou contra. E o nosso regimento interno, por mais que nem sempre seja respeitado, até por bom senso dos presidentes da Câmara, atualmente é proibido a manifestação sobre a forma de voto. Então, vota-se sim ou não, ou se abstém, mas não pode haver explicação para aquele voto de concordância ou rejeição ao adiamento ou retirada. E é óbvio que se você está votando, você tem algum motivo para votar. Então, por que não? Quem quiser falar, poder falar, entendeu? Não é obrigatório, ninguém precisa falar, explicar o motivo, apenas votar. Mas quem quiser pode, se esse projeto de resolução passar, quem quiser poderá também se explicar por que é a favor ou contra, ou se abstém num projeto de lei, num adiamento do projeto de lei. Então, o entendimento apenas, como colocou o novo vereador Júnior Regonha, para que a gente deixe o nosso regimento mais dinâmico, mais claro e moderno, né? Por que não? Que a gente possa sempre manifestar e discutir todos os assuntos. Estamos no parlamento. Falar é essencial. Temos que falar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Senhor presidente, eu estou aqui para parabenizar o vereador Beto pelo projeto. É satisfatório, vereador. A gente vê que a nossa Câmara está ficando mais acessível, mais transparente, mais aberta a todos e até a nós. Uma informação ao senhor. No último mandato, ou cerca de uns 5 anos, nós não tínhamos acesso à pauta da sessão até a hora da sessão, o senhor pasme. Hoje nós recebemos com 24 horas antes, né? Mas nós não tínhamos essa informação. A gente chegava na sessão sem saber o que estava se passando. Então, eu fico feliz em estar participando dessa modernização aí, trazida pelo senhor, mais um fato, onde a Câmara passa a ser mais transparente, a Câmara passa a ser mais dinâmica, mais aberta a todos, inclusive para nós, vereadores. Meu voto, desejar, vai ser favorável e parabéns, vereador. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Yara? Sim. Doutor João? Sim. Regonha? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Ronaldinho? Sim. O projeto de resolução número 1 de 2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na presente ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na presente. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de junho de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.